Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma aula. Essa aula de hoje é sobre memórias. Para quem não me conhece, meu nome é Renato e vamos para a aula. Então, de maneira geral, memórias são elementos que armazenam as informações que serão manipuladas pelo sistema. Elas são basicamente medidas em bytes e bits, ok? E aí, mostrando um pouquinho para vocês as medidas de armazenamento. Então, como vocês podem ver, um byte ele vai ter 8 bits, que é a unidade mais básica de um computador. E como vocês podem ver aí, vai existir o kilobyte, o megabyte, o gigabyte, o terabyte, que é o mais comum hoje utilizado, mas como vocês podem ver, existem armazenamentos bem superiores, que é o petabyte, o exabyte, o zettabyte e o yottabyte, ok? Não vou entrar em detalhes, porque não é o foco dessa aula aqui, é só para mostrar as medidas de armazenamento, e com certeza existem outras medidas de armazenamento além do yottabyte, ok? Aqui, de maneira geral, nós temos uma hierarquia de memória. E aí vocês podem ver que do topo da pirâmide para a base, nós temos o custo alto, velocidade alta e baixa capacidade. Então isso quer dizer que os registradores que estão na ponta dessa pirâmide, eles são muito caros, em compensação eles têm uma velocidade super alta e eles têm uma baixa capacidade. Então quanto menos espaço de armazenamento, mais rápido esse componente de hardware ele vai trabalhar. Em contraposição, nós temos a base da pirâmide, onde a gente vai encontrar um custo baixo, velocidade baixa, mas em compensação a gente vai ter uma capacidade elevada quanto ao armazenamento dos dados, certo? Então, de maneira geral, nós temos a base com memórias secundárias, onde nós vamos ter discos, fitas, HDs, pendrives, cartões de memória. Logo acima dessa parte da pirâmide de memória, nós vamos ter a memória principal, ou a memória RAM. Logo em seguida, a memória cache e depois os registradores no topo da pirâmide, ok? E aí eu separei um pouquinho de cada um desses itens aí para mim falar para vocês. Vamos lá. Então, os registradores, eles são componentes de hardware que estão dentro dos processadores e eles são utilizados para transferir dados da memória principal para o processador. E aí eu trago para vocês 4 exemplos de registradores: o MBR, o MAR, PC e o IR, certo? São 4 tipos de registradores. A gente também não vai entrar em detalhes porque não é o foco da aula, mas a gente pode depois separar uma aula só para registradores e a função de cada um desses tipos. Memórias cache. Então, memória cache é uma memória especial para acelerar o processamento das informações da memória principal. E aí é feito uma transferência via hardware e geralmente essa memória cache ela é dividida em 3 níveis, chamada de nível 1 ou L1, nível 2 ou L2, nível 3, L3, certo? E aí na figura a seguir, que vocês estão visualizando na parte inferior, vocês estão vendo a CPU, que é o nosso processador, e logo abaixo dela nós temos a memória cache, certo? E é ela quem vai impulsionar as informações que estão vindo da memória principal, que aí no desenho está como main memory. Então, falando da memória principal, ela é a memória usada para guardar os programas e os dados durante a execução. Então, tudo que vai ser executado pelo processador tem que obrigatoriamente passar pela memória principal. E isso serve como uma ponte para as memórias secundárias, que é o próximo tópico que nós vamos trabalhar já já, certo? Então, outro detalhe aqui da memória principal é porque elas são memórias do tipo volátil, quer dizer que elas só guardam a informação enquanto elas têm energia. A memória virtual não foi colocada lá na pirâmide, mas eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui, que essa memória virtual é o maior que o espaço da memória real, certo? Então nós temos a memória principal, a memória RAM, por exemplo, de 2 GB, 4 GB, 8 GB, vai depender aí
do quanto de memória você tem no seu computador. E essa memória virtual, nós vamos utilizar ela como uma extensão da memória principal. Ah, mas aí onde é que ela vai ficar, né? Onde eu vou utilizar essa memória virtual? Essa memória virtual vai ser um espaço que eu vou separar do meu HD, da minha memória secundária, certo? Então, a memória virtual nada mais é do que memória principal mais a memória secundária. E aí, para que isso ocorra de maneira transparente para o usuário, deve existir um mecanismo de tradução, onde ele vai traduzir esse endereço virtual para o endereço real. Memória secundária precisa ser carregada na memória principal antes de ser tratada pelo processador, certo? Então isso quer dizer o quê? Que tudo que vai ser executado tem que passar pela memória principal. Ah, mas para que eu quero uma memória secundária se tudo vai ter que passar pelo processador? Certo? Então vamos lá. A memória secundária, um dos princípios dela é que ela é uma memória do tipo não volátil. Quer dizer o quê? Que quando eu desligo o computador, todos os meus dados, todas as minhas informações, todas as minhas fotos, todas as minhas músicas, todos os meus arquivos, todos vão ficar guardados, mesmo que eu desligue o computador. E quando eu religar ele, elas vão estar lá, certo? E aí, nós vamos ter tamanhos variados, dependendo do dispositivo. Então, a gente tem HD de 120 GB, 240 GB, 500 GB, 1 TB. Então, vai depender muito do tipo do dispositivo. Bem como eu posso utilizar também cartões de memória, certo? DVDs, Blu-ray, qualquer outra mídia, né, que não vai estar ligada diretamente ao meu computador. E aí eu separei para vocês aqui tipos de disco rígido, né? Onde vocês podem visualizar aí que o da esquerda é o HD convencional, também chamado de HDD. O que está no centro é o SSD, um dos mais novos, mais modernos aí. E o que está na direita é o SSHD, que é uma mistura do DVD comum, convencional, magnético, com algumas plaquinhas de circuito de memória que são baseadas na estrutura do SSD, certo? E aí, qual é a diferença entre cada um deles, né? Então, inicialmente, todos são HDs, certo? Todos são dispositivos de armazenamento, todos são discos rígidos. Então, o HDD, ou simplesmente HD, ele é o mais utilizado, né? Só que na atualidade ele está sendo substituído pelos SSDs, certo? E esse HDD, ele é mais lento para fazer leitura e escrita dos dados nessa superfície magnética dele aí, certo? Já no SSD eu posso comparar ele a um pendrive, onde eu vou conseguir velocidades de leitura e escrita bem mais rápido do que o HDD, certo? E esse SSHD, a gente pode chamar ele de uma arquitetura híbrida, onde eu vou ter o HD magnético e vou ter aí partes de um HD SSD, certo? Então, onde eu preciso instalar o sistema operacional para que ele inicie mais rápido, eu vou utilizar esse espaço referente ao SSD nesse HD misto. E os outros dados, os outros arquivos, eu posso colocar nessa parte magnética, ok? E aí a gente finaliza a parte do conteúdo, né? São vídeos rápidos e logo em seguida a gente traz algumas questões para que a gente possa trabalhar e discutir em relação ao conteúdo, ok? Então, essa primeira questão que eu trouxe para vocês aqui foi do concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, o IFBA, foi em 2014, né, já está com pouco tempo, para a área de técnico de laboratório, na área de informática. A banca que formulou a questão foi a FUNRIO e é uma questão de nível médio, certo? Então vamos aqui à questão. Um computador possui memórias temporárias ou voláteis que armazenam dados enquanto estão energizadas, além de memórias secundárias que permitem o armazenamento permanente dos dados. A memória volátil de baixo consumo
muito veloz, que esquenta pouco e é posicionada próximo ao processador para facilitar a troca de dados. Letra A, cache, letra B, EEPROM, letra C, flash, letra D, ROM, letra E, virtual. Então, nessa aula, a gente não falou de EEPROM e não falou também de memórias ROM. Nós só falamos de memória cache, de memória flash, né, baseado aí os SSDs, né, fazendo uma comparação com os pendrives, e nós falamos também de memória virtual. E aqui, pessoal, uma questão por mais longa que pareça, e ele diz aí que é memória volátil, a gente já vai eliminar a letra C. E a letra C, que é aí a flash, né? Então, ela vai de contraposição ao que a gente chama de memória volátil. Outra coisa que dá para facilitar aqui a resolução dessa questão é que ele diz o seguinte, ó, que é uma memória posicionada próximo ao processador, para facilitar a troca de dados. Quem é a memória que vai ficar muito próxima do processador para facilitar isso, né? Então, a resposta dessa questão é a memória cache, ok? Então, como a gente viu lá durante a aula, a memória cache é a que vai estar mais próxima do processador, fazendo com que acelere os dados que estão na memória RAM para que sejam executados pelo processador, ok? Vamos para a próxima questão. A próxima questão foi uma questão do concurso do Banco do Brasil, também em 2014. É uma questão de nível superior para o cargo de escriturário, ok? Então vamos à questão. Diz o seguinte: os diferentes tipos de memória encontrados nos computadores atuais apresentam características diversas em relação à tecnologia, velocidade, capacidade e utilização. Uma característica válida é que, letra A, as memórias SSDs são baseadas em discos magnéticos. Letra B, a memória de armazenamento terciário faz parte da estrutura interna do microprocessador. Letra C, a memória ROM é usada como cache. Letra D, a memória RAM é a memória mais lenta que os discos rígidos baseados na tecnologia SATA. Letra E, a memória cache é mais rápida que as memórias não voláteis. Então, como ele fala aqui e a gente discutiu durante a aula, ele diz que essas características vão variar em relação à tecnologia, que pode ser magnético, pode ser flash, pode ser híbrido, pode ser óptico, né? Então, vai depender muito do tipo de dispositivo que eu estou utilizando para armazenar meus dados. E, consequentemente, vai ter uma velocidade diferente, capacidades diferentes, e a utilização também vai depender de como eu estou utilizando, de como eu quero usar esse dispositivo de armazenamento. Então, pelo que nós vimos, as memórias SSD não são baseadas em discos magnéticos. Elas são baseadas em memória flash, bem parecido com o que a gente vê nos pendrives, ok? Então a letra A está errada. A letra B diz o seguinte: a memória de armazenamento terciário faz parte da estrutura interna do microprocessador. Dentro do microprocessador, nós só temos o quê? Os registradores e memória cache, certo? E quando ele fala de armazenamento terciário, são os dispositivos de armazenamento que estão depois da secundária. Então, se na secundária eu tenho fita, HD, os terciários vão ser cartões de memória, certo? Pendrives, CDs, DVDs. Então, a letra B também está errada. A letra C diz o seguinte, ó, a memória ROM é usada como cache, certo? Não foi falado aqui na aula, mas dando uma breve explicação, a memória ROM é uma memória de somente leitura e a memória cache é uma memória volátil, onde eu posso apagar e escrever várias vezes. Então a letra C também está errada. A letra D diz o seguinte, ó, a memória RAM
é uma memória mais lenta que os discos rígidos. E a gente viu que não, que a memória RAM ela serve como ponte para os discos rígidos. Então a letra D também está errada. Então o que sobrou para a gente aí é que a memória cache é a memória mais rápida que as memórias não voláteis. Ok? Então esse é o gabarito para essa questão aqui, certo? De nível superior. Vamos para a próxima. Essa questão aqui foi uma questão do concurso do Ministério Público de Pernambuco, foi de 2018, ano passado, para o cargo de analista ministerial, né, na área jurídica. A banca que formulou foi a FCC, Fundação Carlos Chagas, e aqui é uma questão de nível superior, ok? Vamos para a questão. Um pendrive com capacidade de armazenamento de 4 GB possui 2.424.832 bytes livres. Em um computador com o Microsoft Windows 7 instalado, caberá nesse pendrive um arquivo de vídeo de letra A, 1.1 GB, letra B, 2.005.527 KB, letra C, 0,9 GB, letra D 55 MB e letra E 2,1 MB. E aí, qual é a resposta? Né? Ele disse que o pendrive tem 4 GB e que ele tem ali esse número bem grande ali em bytes. Então quando a gente transformar aquele número ali, trazendo as casas decimais para o que se aproxima, né, que depois de byte a gente vai ter kilobyte, depois disso a gente vai ter megabyte, então a gente vai ter algo desse tipo aqui, ó. Então, fazendo aí uma aproximação, a gente vai ter um espaço livre de 2.42 megabytes. Então, para que caiba um vídeo, né, como está pedindo na questão aí nesse pendrive, a alternativa correta é a letra E, 2.1, e ainda vai sobrar aí uns 300 megas nesse pendrive, ok? Por aqui a gente vai encerrando mais uma aula, né? Deixo aí esse último slide bem bacana aí de dúvidas para vocês, caso vocês tenham, né? Fiquem à vontade para perguntar e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal!